o Sergi Pontuazzi bem bonitinho. Valeu. Essa parte da minha bio sempre fica assim, não, gente. Não tem problema não, fala Pontuazzi mesmo. Gastar o francês. Exato, exato. Deixa eu só mandar aqui a minha tela. Eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho o título, tá? Mas eu explicarei Ok, por quê. à vontade. Aí, perfeito. Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Ok. Gente, desculpa, cachorro, né, gente? Esse negócio de ficar em casa é difícil. Então, gente, boa tarde. Primeiro agradecer aos meus cachorros. Doguinho não quer palestra, gente. Não querem, gente? qualquer coisa eu dou a palestra de pé aqui. Então, de novo, né? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Virgínia. Ai, sou eu lá do Peixe Babel. Primeiro agradecer vocês do FV, que infelizmente até hoje eu não conheço o campus de Viçosa. Sou doida para conhecer, ainda não conheço. Mas quem sabe, né, um pós-vacina, que a gente fica torcendo, né? Ficamos torcendo. Aí tem o povo pedindo os dogs estão caídos aqui, não sei se dá para ver. Cada um foi para um lado agora. Então, eu tinha colocado inicialmente o título só sobre acessibilidade em jogos, mas eu queria contar um pouquinho do histórico, de como foi esse processo, porque eu trabalho com essa parte de jogos acessíveis desde 2016 e eu fui mudando algumas coisas. E a pandemia trouxe para a gente umas novas realidades também. Então, assim, foi um pouco uma mistura dessas duas coisas. Então, só falando mais um pouquinho, né? O Derek já falou bem, então eu sou Virgínia, eu sou professora doutora pela UFMG, eu me formei em computação e trabalhei muito com visão computacional mesmo e aprendizado de máquinas, mas depois de um tempo eu comecei a migrar. Assim, eu ainda trabalho com aprendizado de máquinas, mas eu comecei a me aventurar nessa parte de jogos e de acessibilidade, principalmente para estudar orientação a objetos. Eu sei que aqui é a semana da engenharia, mas provavelmente a gente tem vários alunos aqui que sofreram um pouquinho com orientação a objetos. Então, assim, eu quis começar a trabalhar nessa área para tentar melhorar o aprendizado de orientação a objetos dos alunos e para promover um pouquinho de awareness mesmo, sabe, para os alunos, para eles entenderem que o mundo, né, não é esse mundinho cor-de-rosa que a gente vive, tá? Além disso, né, vocês já conheceram e ouviram os 2 cachorros que tem nessa casa e eu ainda tenho mais 2 pássaros aqui e faço parte do canal Peixe Babel de divulgação científica lá com a Mila Laranjeira. Então, qualquer coisa, gente, estou em @avivimota aí para quem precisar. Então, vamos lá. Qual que era a minha ideia, né? Então, o porquê da acessibilidade, por que eu queria que os meus alunos prestassem um pouco mais de atenção nisso. Um relato interessante é que a política de cotas para pessoas com deficiência, ela só entrou em vigor em 2018, tá? Só em 2018 e isso em ambientes públicos, tá, gente? Porque no ambiente de trabalho ainda tinha algumas outras, ainda tinha no mercado de trabalho, já tinha algumas cotas, principalmente em concurso, mas para ter aula mesmo, as cotas foram inseridas em 2018, infelizmente sem muito apoio, tá? A gente tem todo um núcleo de ajuda e tal, mas muitas das coisas a gente não aprende na faculdade, a gente aprende meio que na vida. Então, esse foi um dos motivos que eu queria
que eu também quis promover isso dentro da sala de aula. E o que é acessibilidade? O que é você trabalhar com pessoas com deficiência, pessoas neurodiversas e tudo? A ideia da acessibilidade, né, em termos gerais, é a qualidade de qualquer coisa que é acessível, ou seja, que é atingível, que tem acesso fácil. E uma coisa muito importante de quando a gente trabalha com acessibilidade é que você não tem que pensar só nesse recorte da população. Uma coisa que é acessível para as pessoas que têm deficiência ou que são neurodiversas, etc., ela também vai ser acessível para qualquer outra pessoa. É só uma forma de você melhorar para tornar, né, aquilo exatamente mais atingível e mais acessível. Mas em termos de pessoas com deficiência, que foi algo que eu foquei mais, a gente tem no mundo 1 bilhão de pessoas no mundo, tá, gente, com alguma deficiência. Só aqui no Brasil, 23% da população tem algum tipo de deficiência. Então, muita gente acha que você pensar em alguma coisa acessível e tudo, você vai gastar dinheiro, principalmente na parte de jogos, que é o que a gente vai entrar aqui, que é gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro à toa porque, o que tem se o meu jogo não for inclusivo, sabe? Mas então você está dizendo que excluir 20% da população é tranquilo, não é mesmo? E outra coisa é que faz parte também da agenda da ONU até 2030, uma das metas é incluir mais pessoas, e isso inclui pessoas com deficiência e neurodiversas, tá? Então, assim, tendo isso em vista, eu comecei um projeto em 2016, que era do ensino de orientação a objetos através da Unity, para criar jogos acessíveis, ou seja, jogos que tenham acessibilidade que qualquer pessoa possa jogar. Então, assim, a ideia era ter mais esforço na inclusão das pessoas na tecnologia e usar o entretenimento justamente como uma forma de educação. Então, eu consigo ensinar mais coisas além dessa provocada nos alunos. Eu trabalho no Colégio Técnico da UFMG, eu sou professora do curso de desenvolvimento de sistemas, então eu lido o tempo inteiro com alunos de 15 a 18 anos e um pouquinho mais de 18 nos cursos subsequentes, mas inicialmente esse projeto começou com a turma de 15 a 18 anos, então 15 a 17 anos, né? 17, 18 anos. Então a ideia era, poxa, será que essa molecada está entendendo que o mundo não é, né, esse mundinho cor-de-rosa que a gente vive, que a gente tem outras coisas? Então foi assim que a gente começou esse projeto. E a gente usava a Unity, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de usar a Unity aqui, ela é um motor de jogos, tá? Uma engine de jogos que tem muitas coisas já pré-prontas nela, então isso facilita muitas coisas, então ela é fácil de usar, ela tem uma organização muito boa de trabalhar, sabe? Aquela usabilidade gostosa, ela é multiplataforma, quando a gente faz um jogo em Unity, ele serve para qualquer sistema, ela consegue dar deploy, né? Consegue gerar código executável para computador, né? Se a gente precisar, para Mac, para Linux, para celular, tá? Seja Android ou iOS, e também tem as versões para PlayStation e Xbox. Então, quando você gera um código dentro da Unity, você consegue fazer isso tudo. Além de ser uma boa forma de aprender uma linguagem orientada a objetos, no caso aqui é o C#, que a gente consegue trabalhar isso tudo. Então, o grande desafio que eu passei, né, e que eu trabalho é como que eu crio um jogo que seja acessível inicialmente para deficientes visuais. Isso foi o primeiro ponto que a gente trabalhou. Mas eu nunca quis que esse jogo fosse também muito fácil para as pessoas que enxergam e também que não fosse palatável, porque eu tenho alguns amigos que conversaram comigo, que eu também pedi consultoria, e eles sempre reclamaram muito que esses jogos que são só de som, por exemplo, a galera não anima tanto. Então, como é que a gente vai fazer um jogo que é super legal para todo mundo jogar? Então, a ideia era como é que eu vou usar o som e a imagem trabalhando juntos. Então, esse foi o primeiro desafio. A gente fez várias versões desse em 2017, 2018. E esse ano, pensei, vou fazer de novo. Vamos fazer isso, mas eu quero expandir um pouco. Eu não quero só pensar em deficientes visuais, eu quero que a gente consiga pensar mais alto, né? Vamos dizer assim. Pensar grande. Só que aí, né? Pandemia, né? Chegou a pandemia e, por mais
linda e maravilhosa que seja a Unity, eu dou aula na escola pública, né? Assim como a Federal de Viçosa, e a gente sabe que a realidade dos nossos alunos não é fácil e nem todo mundo tem um computador que roda a Unity, porque a Unity, por mais leve que ela seja, ela ainda assim é pesada, tá? Então, eu tinha já pensado, eu sempre gosto muito de falar dessa parte de acessibilidade de jogos, usando a Unity, né, como experimentação, mas infelizmente a gente acabou tendo que migrar, né, e eu fiquei naquela assim, gente, poxa, eu não quero não dar essa parte de jogos, como é que eu vou fazer? Então, eu migrei a minha ideia toda para Python. Eu espero aqui que vocês conheçam essa belíssima linguagem. Ela é muito utilizada na parte de pesquisa, né, na área acadêmica. Eu usei muito para a parte de aprendizado de máquinas. Então, a parte de classificação, visão computacional e tudo, eu usava Python assim direto. E eu comecei a pensar, tá, se eu não tenho possibilidade com o Unity, será que eu consigo um Python? Porque o Python é uma linguagem que eu consigo trabalhar, é uma linguagem mais tranquila, com ideias mais leves. Então, fiquei assim, poxa, vou tentar então pegar esse meu desafio, transformar ele para Python e consegui. A gente começou a trabalhar com a Pygame, que é uma biblioteca para fazer jogos 2D em Python. Inclusive, aqui nesse belíssimo QR Code, a gente tem todos os jogos que a gente fez com a turma de 2020. E porque o nosso 2020 terminou agora no final de março, tá, gente? Então, esses são os jogos da turma do terceiro ano que terminou o ano letivo de 2020. E a gente começou a fazer esse projetinho, que é justamente o nosso repositório de jogos que contém algum tipo de inclusão, que foram criados lá no Colégio Técnico. E na nossa ideia aqui do Pygame foi bem legal, porque outro conceito de acessibilidade. A Unity não é acessível para todo mundo, porque a gente precisa de um computador um pouquinho mais parrudinho, sabe? Então, peguei o Pygame, ele funciona tanto com PyCharm quanto no VS Code, tá? Então, ele funciona em IDEs, ele tem uma linguagenzinha que a gente consegue lidar bem com orientação a objetos em Python. Então, a gente consegue criar classes, consegue criar objetos bonitinhos e entender quais são os conceitos de orientação a objeto, né? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, né? Então, todos esses pilares da orientação a objetos. Ele só não funciona no notebook, no Jupyter Notebook, né? Não notebook, a máquina, no Jupyter Notebook. Mas ele funciona no PyCharm, no VS Code e roda super suave. Tem limitações? Tem. Limitação é só pode ser 2D. Mas ainda assim, gente, o que tem só ser 2D? Dá para fazer muito jogo legal em 2D, tá? Então, ele tem essa carinha. Eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de ver um códigozinho Python, mas se vocês nunca viram um código Python, é essa carinha dele. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, o import Pygame, que a gente vai instalar a Pygame. A gente começa criando, então, aqui a nossa tela. E depois a gente consegue lidar com a construção de uma classe, com a construção dos atributos, com a construção do método construtor, com os métodos em geral que a gente trabalha. E a gente consegue participar toda dessa ideia do game loop, né? O loop do jogo. O que é esse loop do jogo? Qualquer jogo que a gente faça, ele sempre vai ter uma etapa de inicialização que a gente olha as coisas, né? Como se o jogo está abrindo. Ele vai calcular as regras do meu jogo. No caso aqui, por exemplo, eu estou trazendo um exemplo do Pac-Man. Qual que é a regra do jogo do Pac-Man? Basicamente mostrar os fantasminhas vão começar a andar e o Pac-Man tem que começar a comer as bolinhas sem encostar nos fantasminhas. Então, essas são as regras do jogo que a gente vai lidar. Desenhar na tela toda vez que a gente, né, precisar. No caso aqui é justamente mostrar na tela com frame rate aceitável os fantasminhas, as bolinhas, o cenário, o Pac-Man. Capturar os eventos que eu estou fazendo. No caso do Pac-Man é a hora que ele encontrar uma bolinha, essa bolinha tem que sumir. Na hora que ele encontrar um fantasma, eu tenho que acabar o jogo.
Qualquer outro jogo, a gente pode ter, por exemplo, capturar evento de atirar, ou capturar eventos de matar o inimigo, ou tô pensando em jogos assim, cliquei na tela, qualquer coisa nesse gênero pode ser do capturar evento. E depois a gente só finaliza. Então, isso é sempre o que a gente vai ter dentro de um jogo. E dentro desse loopzinho, a gente vai pensar em cada um dos pontos. Então, a gente consegue entender todas as noções de orientação a objetos dentro aqui desse sistema. Igual eu mostrei aqui antes, a gente já tem a noção da abstração, que é criar uma classe. A gente criou a classe aqui, por exemplo, Pac-Man. A classe do Pac-Man, ele é o quê? Ele é uma bolinha amarela que tem uma boquinha. Ele vai ter alguns métodos que a gente vai usar, que é o método de calcular regra, né? Que são as regras do Pac-Man, que é pegar as bolinhas e comer as bolinhas e não encostar nos fantasminhas. Também tem os métodos para pintar ele, que é justamente... Aqui eu não estou usando a ideia de sprite, tá? Eu estou usando realmente bolinhas bem simpáticas. E a gente também consegue a ideia do encapsulamento, né, que a gente vê esses get sets que a gente faz o tempo inteiro, e herança e polimorfismo, por exemplo, quando a gente está montando os elementos do jogo. Quais são os elementos do jogo do Pac-Man? Bom, a gente tem o Pac-Man, a gente tem o cenário, a gente tem os fantasmas, a gente tem as bolinhas. Em todos esses, a gente já sabe o quê? Todos eles vão ter que desenhar na tela, todos eles vão ter que calcular as suas regras, todos eles vão ter que capturar eventos. Então, o que a gente faz? A gente cria uma classe abstrata, né, que é aquela classe que não vai ser instanciada, mas ela vai dar as dicas para as classes filhas para elas poderem trabalhar. Então, a gente já consegue aqui pegar a herança e pegar polimorfismo, porque eu já ensino como é que eu faço herança e eu já ensino como é que eu faço, como que cada um desses métodos que eu estou criando, pintar, calcular regras, processar eventos, eles já estão virando o quê? Já estão virando diferentes para cada elemento que a gente fizer. Então, ó, de uma maneira muito simples, a gente já consegue fazer, por exemplo, o Pac-Man. Então, eu já deixo aí de férias para vocês rodarem o código do Pac-Man e brincarem com ele, tá? Esse código, eu já coloquei ele aqui para vocês, tá? Tá no meu GitHub, no Pac-Man Pygame. E eu já vou mostrar. Vocês já podem pegar o código e executar no PyCharm de uma maneira bem divertida. Então, assim, eu queria primeiro, né, mostrar essa primeira etapa, que é justamente como que a gente consegue trabalhar com isso tudo. E, de novo, QR Code para quem quiser ver os jogos, porque eu vou usar um dos jogos como exemplo. E já vou mostrando alguns detalhes dentro da acessibilidade. Por quê? Estou falando aqui do Pac-Man, só falei que ele vai para um lado para o outro. E como que eu trabalho a acessibilidade dentro do Pac-Man? Bom, em termos de acessibilidade física, a gente teria que realmente adaptar controles para a gente poder trabalhar. Tranquilo, né? Eu acho que nesse ponto é bem fácil. A Microsoft tem vários controles muito interessantes. Ou a gente mesmo pode fazer usando Arduino, Raspberry. Raspberry acho que é um pouco exagerado, mas um Arduino a gente consegue resolver. As principais questões dessas acessibilidade física é colocar controles maiores, por exemplo, e que você possa mexer não só com os dedos, tá? Alguma coisa você possa mexer com os braços ou até com os pés. Isso já ajuda. No caso do Pac-Man, a gente pode fazer isso. Outra coisa que a gente pode adaptar é colocar um tempo que seja o quê? Variável, porque a acessibilidade também tem a ver com a resposta, o tempo de resposta. Se a gente faz um jogo muito rápido, esse tempo de resposta pode não ser muito legal para qualquer pessoa. Então, é legal a gente ter o quê? Uma variância, assim, desse tempo de resposta. Um jogo que não tem isso, por exemplo, Outlast. Não sei se vocês já jogaram Outlast. Outlast é um jogo de terror que o tempo de resposta é tudo, sabe? Tudo. Então, fica um pouco difícil. Então, esse é um primeiro momento que a gente pode fazer. O segundo ponto que a gente pode lidar
para pessoas que têm algum problema, alguma deficiência auditiva. No caso do Pac-Man, ele já é mais suave, ele já não é tão relacionado aos sons que tem no jogo. Mas a gente pode também fazer adaptações que, se você precisasse sempre mostrar um som, se você estivesse chegando perto da parede, para você não bater na parede, você também poderia piscar isso, não de uma maneira muito terrível, mas piscar para você entender que você está chegando em algum ponto e aquele ponto é importante, tá? Um exemplo bem legal de um uso dessa estratégia é no Last of Us 2, né, da Last of Us Parte 2, que os diálogos, eles vão passando embaixo numa letra maior, né? E eles também são falados, mas quando eles são falados, para você conseguir entender da onde ele está vindo, caso você não escute bem, ele mostra uma setinha. Então, ele tem uma seta que vai mostrando onde está vindo. Outra forma é você colocar na tela mesmo, né? Aquele personagem está mostrando algum detalhezinho. Agora, olha que interessante essas duas partes. Tanto a gente colocar essa sinalização, né, essa sinalização de que a coisa está indo, e quanto a gente mexer no tempo de resposta de um jogo. Isso não serve só para pessoa com deficiência, isso serve para qualquer pessoa. Essa questão do jogo tem que ser difícil e só assim ele é um jogo legal, não cola. Se eu não consigo jogar, eu não vou querer jogar. Então, essa questão da acessibilidade também auxilia outras pessoas. Agora, já para trabalhar com o ponto de vista da falta de visão ou alguma dificuldade, podemos pensar em níveis também. Se a gente tiver algo como um labirinto um pouco mais amplo, né, que a gente consiga aumentar bem, isso é bom. Se eu consigo dar um zoom, alguma coisa assim. No Pac-Man, dar zoom não faz muito sentido, mas a gente consegue crescer ele. Outra coisa interessante é colocar sons que te guiam. E não sons que sejam muito chatos, tá, gente? Senão também o jogo fica insuportável. Mas alguma coisa que a gente consiga pensar de caminhar no labirinto e conseguir entender. Então, todas essas etapas que eu estou falando não podem ser etapas que a gente pense só quando a gente chegar aqui no final do jogo, tá? Um jogo, para ele ser acessível, ele tem que ser pensado para ser acessível, porque a gente precisa disso e a gente precisa sempre de consultoria para fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou trazer aqui um exemplozinho para vocês, que é o jogo Imunos, que foi um dos jogos que os meus alunos fizeram. Ele é o jogo da Kathleen e do Luiz. E ele tinha vamos pensar assim, duas formas de acessibilidade. Ele tentou ser acessível de uma certa maneira e também, desculpa que eu cliquei no negócio errado aqui. Ele também pensou de uma maneira de ser educativo, né? Então, um jogo trabalhado também na inclusão. Então, eu só estou abrindo ele aqui para vocês e vou mostrar a ideia dele, que era super simpático. Estou tentando, daqui a pouco eu vou ter que trocar a tela, tá, gente? Me dá só um segundo que ele não quis fazer o que eu mandei. Quando nós trabalhamos com o computador, a gente tem que entender que o computador tem o tempo dele, sabe? Não é só porque a gente quer que ele trabalhe, que ele vai trabalhar. Isso é uma parte muito importante. Mas então, o Imunos, qual que é a ideia dele? Você é um glóbulo branco e o glóbulo branco ele tem que matar as coisas que estão matando a gente. Inicialmente, esses alunos eles pensaram em fazer audiodescrição para esse jogo ser também acessível para pessoas cegas. Aqui eu não vou conseguir mostrar a audiodescrição, mas basicamente ele fala pula para frente, para trás, para saber onde você está chegando. E outro ponto que ele colocou, que esse é super tranquilo de colocar em qualquer jogo, são os modos de daltonismo. Então, caso a pessoa não consiga enxergar bem essa diferenciação de cores, tanto para tritanotopia, protanotopia e deuteranotropia, que aí depende aí das cores que a pessoa acaba
se confundindo, você troca as cores do seu jogo para fazer isso. Se a gente pensar num termo assim de arte, né? Não tem problema nenhum, você consegue fazer um mapeamento, você continua fazendo a sua arte, por mais que a sua arte seja ligada às cores, é legal você pensar também em como que isso pode ser mapeado de uma maneira diferente, tá? Então, isso é bem bacana da gente trabalhar. Outro ponto importante também é cada um desses elementos do menu, ele tem que ter um formato para a gente poder enxergar ele corretamente também, independente se você tem algum tipo de daltonismo ou não. Por que eu digo isso? Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de entrar no Amazon Prime. O Amazon Prime tem um belo desuso de usabilidade, de acessibilidade, que o menu em cima, onde vai aparecendo para você fazer a busca, né, por filme, série, etc., ele, além de ser muito pequeno, tá? Ele fica numa posição horrorosa, você não consegue dar zoom. Ele, na hora de você mudar, ele muda de cor somente. Ele não coloca um sublinhado, ele não fica em negrito, nada. Ele só muda de cor. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de dificuldade de enxergar as cores não sabe nem em que posição que tá. Então, você tem que ir contando para aí. Eu estou na posição tal, 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 tal. Acho que eu andei 4 vezes, então talvez eu esteja onde eu quero. E sim, os apps da Amazon, em geral, eles são bem ruinzinhos, tá, gente? Triste. Mas fazer o quê, né? Mas esse já é um ponto, você vê que não teve um cuidado, sabe? Ninguém parou para pensar que todo mundo ia enxergar. E assim, é uma cor completamente clássica, sabe? É um azul com vermelho. É dos daltonismos que a gente mais conhece. Então, assim, são pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, não só em joguinhos, tá? Mas aí, continuando, a ideia do Imunus, então, eles conseguiram pensar nisso. Um dos pontos o Imunus, então, é esse glóbulo branco que vai matando os bichinhos do seu caminho. Então, ele vai sempre estar num fundo vermelho, porque é sangue, glóbulo branco está no sangue, e vai passeando. Já temos um porém aqui. Se a pessoa tem alguma dificuldade para enxergar a cor vermelha e distinguir ela do azul, ele já não vai funcionar direito. Mas aí existem outras versões. Existem as versões que têm outras cores para as pessoas que têm daltonismo. E esse tipo de coisa é super fácil de achar, sabe? Você consegue fazer esse mapeamento muito bem. Então, por mais que você queira manter essa identidade de que você está no mundo que tem sangue porque você é um glóbulo branco, você consegue manter, porque você continua com essa ideia. E também você sempre pode colocar as intenções, como se fosse um tutorial, né? Esse pular para cima, para baixo e tal, bem grande de um lado, bem destacado, para a pessoa também conseguir enxergar de uma maneira muito fácil. Então, quando a gente está mexendo em acessibilidade, a gente consegue mapear diversas acessibilidades pensando nisso, sabe? Pensando nesses pontos. Eu estou tentando ir ali no PyCharm, gente, mas obviamente ele não está querendo abrir aqui para mim, está um pouco lento, mas não tem problema, gente. Depois eu tento abrir aqui para vocês no final. Mas o ponto, então, principal aqui, quando a gente está trabalhando com um jogo, por exemplo, o Imunus, desde o início da criação desse jogo, a gente pensou, ele tem que ser acessível. Então, tudo que eu pensar, todas as mecânicas que eu pensar, eu vou pensar de uma maneira acessível. Por exemplo, a questão do daltonismo. Por mais que meu jogo seja vermelho, a gente pensa em formas diferentes de lidar com isso. Fazendo isso, a gente consegue mexer com jogos também de uma maneira mais acessível, usando Python. É legal que, sim, dá para fazer jogo com Python, que eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Dá para ensinar orientação a objetos com o Python, como eu mostrei para vocês. E essa questão de promover a consciência da acessibilidade, mesmo que seja num ponto de vista só de entretenimento, sabe? Por que
as pessoas que têm deficiência ou as pessoas que são neurodiversas, elas não podem jogar, sabe? Por que não? Por que a gente só tem que pensar em pessoas com deficiência para, sei lá, para fazer rampa? As pessoas jogam, as pessoas querem se divertir. Então, a gente tem que promover esse tipo de coisa. E, de novo, vamos pensar, mas só joguinhos indie que vão conseguir fazer isso. Aí que vocês estão errados, eu já comentei aqui com vocês, brevemente, Last of Us Parte 2 foi o jogo mais maravilhoso que foi criado. Eu coloquei aqui para vocês, depois eu vou passar esse PDF, que aí vocês podem olhar, tá o link aqui do canal do Steve Saylor, ele é um gamer e ele é cego, e ele fez uma análise fantástica desse jogo. O Last of Us, ele é da Naughty Dog, que é uma grande empresa, e o que eles fizeram foi a coisa mais simples do mundo. Eles contrataram uma consultoria, inclusive Steve Saylor estava lá. Ele estava lá e ele conseguiu ajudar muito em várias etapas. O que eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, coisas que eles pensaram... Peraí... que foram o que eu comentei. Coisas interessantes, por exemplo, da acessibilidade para pessoas que têm alguma deficiência visual. Existe um modo de autocontraste que a gente separa muito bem quem a gente é de quem são os inimigos e o que é o mundo. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui saber em azul são os personagens e em vermelho são os inimigos. Então, eu consigo mapear isso muito bem, tá? A parte da legenda, eu achei muito bacana aqui. Quando eles estão mostrando a legenda, aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar bem. Mas quando vocês estão mostrando a legenda e tudo, a gente consegue dar zoom durante o jogo. Isso não atrapalha a jogabilidade, ele realmente consegue dar um zoom. E outra coisa bem importante que a gente tem... aqui. Como eu falei da parte física, né? A gente também pode não só pensar em criar os controles, mas o próprio controle a gente pode remapear ele de uma forma que você tenha melhor acesso. Então, ele consegue pensar do ponto de vista de mapear caso você tenha uma deficiência física, do ponto de vista de mapear caso você tenha alguma deficiência auditiva, do ponto de vista de mapear caso você tenha uma deficiência visual. Então, assim, foi uma grande empresa que eu tenho certeza que eles não perderam dinheiro fazendo isso. Eles, inclusive, ganharam muito dinheiro. Outra coisa que é muito bacana é você justamente pensar nisso, você envolver a pessoa com deficiência na produção. Isso vai muito de qualquer área, e já tem bastante estudo em cima disso, que é equipes diversas geram soluções melhores. E por equipe diversa, eu digo diversa em todos os aspectos, tá? A gente já tem vários estudos, por exemplo, na área de aprendizado de máquina, onde a gente tem que a gente chama, né, de algoritmo racista. Por quê? A gente tem um status quo, né, que é o homem branco como pessoa desenvolvedora, então acaba que as coisas são todas feitas para brancos e a gente tem muito algoritmo, por exemplo, de reconhecimento facial que não reconhece face negra. Então você vê que isso é um problema clássico de que não tinha uma pessoa negra na equipe para poder ver que isso ia dar errado, sabe? Então, uma equipe diversa gera soluções diversas e resolve problemas diversos. O Last of Us só foi possível porque eles chamaram um monte de gente para realmente mostrar aquilo, mostrar como é que funciona. Esse outro site que ele é muito legal, chama Can I Play That? Que é feito por pessoas que têm algum tipo de deficiência e jogam diversos jogos para mostrar como eles podem ser acessíveis. E isso está melhorando muito, sabe? O Last of Us Part 2 foi realmente um divisor de águas que conseguiu mostrar que um jogo não precisa ser indie e acessível, ele pode ser grande e acessível. Então a gente tem uma grande esperança aí dessa parte do entretenimento poder ser mais inclusiva, sabe? E uma coisa, né, que é sempre legal, todo final de ano eu promovo esse concurso de jogos. Esses foram os que foram de 2020. Eu espero que esse ano a gente consiga trazer mais joguinhos e
Muito obrigada, gente. Estou aí para responder dúvidas. Espero que vocês tenham curtido. Tentei dar bastante espaço para pergunta. Tenho certeza que todo mundo curtiu muito pelos comentários aqui. Deixa eu tentar abrir. Lucas Paiva comentou: muito legal essa preocupação com acessibilidade e atividades mais lúdicas e de entretenimento, visto que são partes essenciais da vida. Exato. Eu gosto muito, como eu comentei, por que a gente tem que excluir tanta gente, sabe? Não precisa, a gente pode pensar, é só pensar no outro. Acho que é bem simples, sabe? É só pensar no outro que a gente consegue fazer. E dá para fazer coisa muito legal, não vai ficar chato. Não vai ficar chato só porque você tentou incluir outras pessoas, sabe? Isso é o ponto principal. Pessoal aqui considerando os joguinhos que você apresentou como programa de férias. Olha, inclusive melhorá-los. Uma boa. Combinando aqui de tentar fazer jogo também. Gosto. Seria uma boa. Ó, uma pergunta do Eduardo Santana. Você falou da questão dos computadores não serem fortes o bastante. Você acha que uma solução viável seria utilizar uma tecnologia de streaming? Por exemplo, o Google Stadia, que é usado para jogos. Cara, fica aí uma dúvida. Eu ainda estou tentando achar uma boa solução streaming, sabe, para isso. Para fazer jogos mais simples, ok, tá? Mas o próprio Unity a gente consegue rodar num computador assim, 1.5 com 8 GB de RAM. Dá para rodar, dá para fazer. O que vai demorar é a parte da renderização, né? Você vai fazer, na hora que você vai realmente renderizar o jogo para você jogar ele e ver se está tudo bem, vai demorar um pouco. O maior problema que eu vejo dessa parte, né, de jogar tudo para a nuvem, vamos dizer assim, é que o custo ainda é muito alto. Então, às vezes, você arrumar o seu computador para ele ter um pouco mais de RAM para trabalhar, ou até uma placa de vídeo melhor, acaba que fica, por enquanto, ainda está um pouco mais em conta. Mas para jogos mais simples, aí de boa. Para jogos que não exigem tanto do sistema, eu acho que dá para rodar assim no Stadia da vida. Existem outras soluções também, até para ensinar jogos, por exemplo, o Godot. Godot é uma ferramenta que ela é gratuita e bem leve de trabalhar e funciona 2D e 3D, sabe? Então, assim, existem outras ferramentas também para tornar a criação de jogos também mais acessível. As plataformas como esse Google Stadia, que o Eduardo citou, são bem novas, né? Então, talvez não seja muito acessível a todo mundo, porque precisa da internet, é muito rápido, então não adianta. Aí a gente vai para outro problema, né? Internet no Brasil ainda é uma questão. Sim. Ainda temos problema. E Unity também tem para Android, né? Você consegue, se não me engano, fazer jogos para Android também. Você consegue. O legal da Unity é justamente isso. Como ela é multiplataforma, você gera o seu código para qualquer plataforma mesmo, para Android, para iOS, para PlayStation. Então, assim, por exemplo, se você realmente tem uma super ideia e você quer lançar essa ideia, ou você quer usar dentro da sua sala de aula para fazer alguma coisa, né, um pouco mais lúdica, um pouco mais de entretenimento, você consegue, qualquer pessoa pode rodar em qualquer máquina. É só você gerar o executável de cada uma dessas máquinas, de cada uma dessas plataformas. É uma sugestão para as férias, então. Tentar fazer jogos e jogar os jogos, né? Eu acho, na verdade, eu gosto de ensinar jogos para eu poder corrigir eles depois, entendeu? Que eu fico jogando e testando. Eu que passei a boa parte da minha infância com jogos. Aí, tá vendo? Excelente. Ó, tem mais uma pergunta do Lucas Paiva aqui. Como é feito esse processo de tornar um jogo acessível? Existe um protocolo ou orientação por meio de alguma instituição brasileira ou internacional? Cara, aqui no Brasil, a gente ainda precisa dar uma melhorada, mas existe sim. Inclusive, a Microsoft, vou só pegar o nome dela aqui, porque eu esqueci agora, mas a Microsoft tem um monte de coisa do Xbox, para o Xbox, né, até, de tipo boas práticas de programação para tornar o jogo acessível.
Então, existem certas coisas assim que são mais básicas, né? Por exemplo, essa questão do menu, questão de audiodescrição, de você pensar nesse tipo de coisa. E tem esse ferramental também que eles colocaram, que são os guidelines deles. E tá tudo aberto, é tudo... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu vou colocar no chat privado, para depois passar para o comum. E tem esses guidelines, então, de acessibilidade, e tem a WCAG, que esse é um guia... Ele é um guia bem para web também, sabe? E tem até umas coisas legais do WCAG que você pode testar contraste, sabe? Você joga uma cor, joga outra cor e você vê se aquele contraste faz sentido. Que esse é bem para web, mas são coisas que a gente pode fazer também para jogo, sabe? Para a gente poder usar. Então, tem vários padrões, sim, dessa parte de acessibilidade, mas outros a gente ainda tem estudado, sabe? A gente está estudando bastante. Ferramental em português ainda tem pouco, mas o WCAG ele tem em português já os guidelines de acessibilidade da Xbox que estava sendo traduzido. Eu só não sei se já terminaram de traduzir para português. Fica aí um questionamento. Mas esses dois acho que são coisas bem legais de seguir para poder entender quais seriam esses guias para colocar acessibilidade no jogo, já pensando na acessibilidade desde o início. Temos aqui alguns comentários do Antônio, por mais que seja leve, ela é pesado. É bem isso, você vira para mim e fala, eu tenho um computador com 2 GB de RAM, eu vou falar, ué, sinto muito. Não vai rodar, não vai. 4 GB ele já vai sofrer, 8 GB para cima, beleza. Eu nem tô falando do processador, estou só falando da memória. O pessoal então, fica convidando para os jogos pesados aí, tem que... Tá vendo? O Eduardo Fantana falando do The Last of Us. O Rafael também comentou sobre o Minecraft, que tem um modo de descrição de som que muitos elogiam. Sim, e o Minecraft foram 2 jogos que eu fiquei muito impressionada por terem uma audiodescrição muito boa. Minecraft e Candy Crush. Candy Crush, gente, eu nem imaginei que o Candy Crush tinha, mas o Candy Crush tem, no Candy Crush Saga, se eu não me engano, eles têm meio com a aba de acessibilidade com bastante audiodescrição boa. Outra coisa legal também é que nem todo jogo vem escrito acessibilidade, sabe? Modo de acessibilidade, para não afastar as pessoas. Muita gente tem colocado só modos de jogo, uma coisa bem mais genérica, mas exatamente para fazer a mesma coisa. Se você quiser reduzir o tempo de resposta, mudar controle e tal, só para as pessoas entenderem que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, e sim para qualquer pessoa que queira modificar alguma coisa no seu jogo, sabe? E eu achei bem legal isso. Igual você falou, as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Falam que o jogo é feito por ser acessível e aí as pessoas nem jogam, né? Aí vai falar assim, então ele é chato. Mas, meu filho, você nem abriu o jogo para saber. Então, assim, não precisa ser chato. Ele pode ser extremamente divertido. Pode ser uma obra-prima, igual Last of Us. Muitos elogios aqui também. O Rafael falou que a apresentação foi fantástica. O Marco Antônio, sensacional. Obrigada, gente. Obrigada. Temos mais algumas perguntas aqui também. Do Marco Antônio. O Marco Antônio pergunta: tem jogos sendo refeitos para alcançar uma maior acessibilidade? Refeito eu não conheço. Eu conheço mais que estão mudando alguns paradigmas. O Cyberpunk, por exemplo, mas o Cyberpunk ele é motivo de muita polêmica, porque eles tentaram, né? Tem bastante coisa. O Steve Saylor, ele faz muitos textos sobre isso. Tem um outro, ele é brasileiro, ele acabou de começar, então eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele está fazendo uns reviews de jogos também. Agora, sendo refeito, eu não conheço.
Eu conheço mais tentando fazer essas modificações, sabe? Mesmo porque você só colocar acessibilidade lá no final é muito difícil, porque às vezes a sua dinâmica de jogo, a mecânica de jogo não faz nem sentido. Esse que é o problema. Hoje está muito famoso os jogos remasterizados, muitos sendo lançados. Eu ainda não conheço nenhum assim. Eu conheço um ou outro que acaba colocando audiodescrição, melhorou a localização, mais nesse sentido, sabe? Mas da mecânica do jogo ter mudado, isso eu não vi ainda. Uhum. Mas já é alguma coisa, né? Geralmente é só o gráfico, né? Que geralmente é só isso. Renderiza com a placa de vídeo melhor. Fazer o quê? Mais alguns comentários aqui. A Helena elogiando também, falando que o tema é incrível, apresentação fantástica, nos elogiando também na organização. Muito obrigado, Helena. Gente, vocês foram fantásticos mesmo, parabéns. Muito obrigado. O Márcio também. Obrigada. Vocês já ficam ligados, gente, que espero, né, até o final do ano, vai ter outra pasta no GitHub com os jogos desse ano. Que a gente ainda não sabe se vai ser no Unity ou no Python, porque a gente está tentando ver, né? Quem sabe, agora que a gente vai vacinar, se a gente consegue ir para a escola, mas não sei. Eu fiquei interessado também, pessoalmente, esse campeonato que você realiza é só entre os alunos da instituição? Por enquanto né? Porque eu ainda não consegui, né, atingir um público tão gigante. Mas inicialmente, sim, né? Todo ano eu faço com os jogos que a gente faz dentro de sala de aula. Mas quem sabe um dia, né, eu consiga fazer um super workshop, assim. Fica aí, né? Quem sabe o pessoal que falou que vai fazer jogo nas férias aí. Ó, já manda uma DM, já chega no privado. Quem sabe se render alguma coisa aí nas férias de vocês. Por que não, né? Mais uma pergunta do Marco aqui, o Marco Antônio. Você acredita que no futuro próximo terá uma legislação que vai obrigar as empresas a aumentarem a acessibilidade dos jogos? Eu acho que obrigar a empresa não vai. Por quê? É empresa privada, né? Fica difícil. Eu não sei se vai virar não vai virar uma política pública fazer joguinho acessível. Infelizmente, eu não acredito nisso. Já tem muita coisa que sim, já virou lei, mas é mais no sentido de usar coisas genéricas, tá? Por exemplo, site. Isso já é legislação, inclusive a Apple mesmo já tomou processo porque tinha coisas no site da Apple que não eram acessíveis. Então, assim, de jogo eu acho mais difícil por ser essa atividade mais lúdica, mais entretenimento. Por exemplo, não é obrigatório até hoje filme ter audiodescrição. E qualquer pessoa pode ir no cinema. Por que uma pessoa que não enxerga não pode ir no cinema? Então, ser obrigatório sempre ter legenda. Então, eu não sei se vai obrigar, mas talvez empresas grandes começando a fazer, meio que vai obrigar as outras a entrarem na onda, nem que seja para falar que faz. Talvez seja mais nesse sentido do que a legislação. Mas, felizmente, a gente tem outras legislações, por exemplo, para a parte web. Isso tem. No mínimo, quem sabe, para a contratação dos funcionários também, né? Porque não adianta nada se não tem uma equipe diversa. Isso seria fantástico, porque, cara, não tem por que não ser, sabe? Inclusive, outro dia eu estava conversando estava vendo o Lucas Raeli, eu sigo ele no Twitter, conheci ele já uma vez. Ele é um programador, ele trabalha na Google e ele é cego, ele calha de ser cego. Ele é fantástico, ele é muito gente boa. E numa dessas ele falou, gente, eu acabei de resolver um problema de computação gráfica só resolvendo matrizes. Ele não enxergou o problema, ele só resolveu, essa conta aqui estava errada, e ele ajustou no código, tá vendo? Tadã! Por que você vai excluir uma pessoa dessa? Agora, você também tem que dar ferramental para essas pessoas, porque, por exemplo, como eu comentei da questão das cotas, chegaram, acho justíssimo, acho que tem que ser mesmo, porque é uma reparação, mas você joga um aluno dentro da sua sala e não fala nada para o professor. E a gente fica lá assim, tá,
que eu vou fazer agora? Como que eu vou mudar as coisas? Então, assim, a gente precisa de um pouco mais de apoio também das pessoas entenderem que cada curso tem as suas particularidades, né? Para a gente poder adaptar esse tipo de coisa. Então, vai muito das pessoas entenderem, né? Tive a oportunidade de ver uma palestra do Lucas e realmente, nossa, ele é muito legal. Acho que o canal dele é Ponto de Vista, o canal dele no YouTube. É ponto de vista? Acho que é. Acho que é ponto de vista. Eu acompanho ele muito no Twitter. Aí é o nosso demolidor, né? Vamos ver aqui. Pessoal agradecendo também. Tem uma pergunta aqui do Helder, muito interessante. Ele pergunta sobre a infraestrutura do colégio. A infraestrutura ofertada aos alunos do Coltec suporta o desenvolvimento de jogos em 1080p com tranquilidade? Então, tranquilidade né, está sendo um pouco forte, mas o laboratório que a gente está usando, a gente está conseguindo colocar a maioria das máquinas com 16 GB de RAM e todas elas têm pelo menos um i5. Então, assim, a gente só não tem placa de vídeo. Então, 1080 vai, 720 mais tranquilo. Então, assim, para a gente fazer, dá para fazer tudo, mas na hora de renderizar, às vezes a gente tem que rodar em 720, mas algumas vão para 1080. A gente está no processo de tentar ajustar isso justamente para a gente, mesmo porque é tecnologia, né, gente? Tecnologia de 2 anos atrás já está defasada. Então, a gente está tentando no processo agora da gente colocar todas as máquinas com 16 GB de RAM, todas as máquinas com pelo menos 1.5, e tentar fazer coisas que a gente consiga rodar 1080p. Porém, né, gente, estamos aí no meio de uma crise, não sei quando a gente vai conseguir melhorar isso, mas pelo menos alguma coisa a gente consegue fazer, sabe? Pode não ser com tranquilidade, mas alguma coisa roda. Vamos ver também se essas ferramentas aí, igual essa Google Stadia, né, vai nos ajudar tanto a jogar os jogos quanto a fazer também. Exato. Né? Se melhorar, poxa, quem sabe consegue. Aí a gente torna também o ensino mais acessível, né? Mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Saudade das placas de vídeo acessíveis. Uhum. Agora não tá, não. Nossa senhora, tá muito caro. Uma pergunta aqui do Rafael. Alguns desses conceitos de acessibilidade podem ser aplicados à robótica assistiva ou educacional, que, dependendo da aplicação, podem envolver muita interação e, às vezes, até mesmo usar um Kinect do Xbox. Cara, dá. Assim, eu não sou da área de robótica, mas eu já vi bastante coisa nesse sentido, principalmente dessa parte de controle ou do Kinect. Existem também, tô tentando lembrar o nome, eu esqueci o nome agora, mas essa parte de robótica assistiva, a gente tem o... Ai, gente, eu esqueci o nome. Mas é para iGazed. São todos esses aplicativos que você consegue mexer só com o olho. A gente coloca o dispositivozinho aqui e você consegue movimentar todo o seu sistema só com o olho. Jogos que são point and click só, eles funcionam super bem com iGazed, por exemplo, que aí você só vai seguindo. Problemas, aqui no Brasil ele está super caro ainda, tá? Eu esqueci o nome da empresa que faz um que é muito bom, que inclusive tem um tempo de resposta muito bom, sabe? Mas ele tá tipo 200 euros. Aí 200 euros para o Brasil é tipo R$1 milhão, né, gente? Então... Mais ou menos um isso. pouco complexo. Mas tem sim. O Kinect, eu nunca vi ele sendo usado dessa forma, porque para o iGaze não dá. O iGaze ele tem que ser bem preciso, viu? Mas para outros tipos de movimentação dá. O Alexandre, que é o outro apresentador aqui do simpósio, comentando aqui a próxima palestra, que é a do Kevin, vai falar coisas bem próximas disso, que na época do mestrado dele ele trabalhou com reconhecimento de objetos e coisas com Kinect. Pode ser usado para isso também. Bacana. Verdade. Que aí você consegue descrever a cena também, né? Isso é bem legal. O Calais comentou R$1 milhão, conhecido como $1. Aí você pensou, euros. O Eduardo Santana está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que muita gente está querendo fazer. Se
Você aceita um aluno por uma semana? Ué, dependendo, a gente sempre precisa, viu? Serviço não falta. Aí, ó, Eduardo. Serviço nunca falta. Manda uma mensagem para ela lá no manda Discord, no privado. quem sabe. Manda no privado no Discord. Estou querendo aqui um serviço. A Flávia também elogiando. Obrigada. Aí, já se inscrevam no canal, gente. Quando apareceu, que eu fui... Será que é o Peixe Babel que eu conheço? Na época do ensino médio, assistia muito. Conheci pelaquela galera do Science Vlogs Brasil. Que sim, a gente ainda faz parte do Science Vlogs. Muito legal. Muito legal. Nós mesmos. Então também sou um fã, tá? Aí. Parece que acabaram as perguntas aqui, o pessoal ainda está comentando. O povo está minerando muito, por isso os pleitos das palavras. Tá vendo? Está acabando com o silício do planeta, gente. Mais perguntas, galera? Finalizamos? Obrigada, Rafael. Parece então, Virgínia, que finalizamos. Então, muito obrigada, viu, gente? Parabéns aí pela coordenação, e organização, porque eu sei que é bem difícil fazer um serviço desse. Obrigada pelo convite, espero aí que vocês tenham aproveitado. E qualquer coisa, é só me chamar lá no Discord, que eu mando também a palestra para vocês. Quiser pegar os links que eu fui citando, tá? Só chamar. Muito obrigado. Adorei, você é super acessível, super legal, super divertido. Obrigada, gente. Obrigada. Precisando, só chamar. Até mais. Boa noite. Boa noite, gente. Bom resto de palestras aí para vocês, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.